Boa noite, caros irmãos, amigos. Estamos aqui reunidos para o estudo bíblico, compartilhamento da palavra de Deus, para edificação da fé dos irmãos. Deus abençoe a igreja que está participando desse momento, né? Vamos orar. Senhor, nos apresentamos a Ti nesta noite, colocamos nossas vidas no Teu altar. Somos alvo do Teu amor e o Senhor é também o motivo da nossa dedicação, do nosso amor. Tu és o Senhor da nossa vida, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Abençoa-nos aqui, abençoa-nos como igreja, como membros, como pessoas ativas no corpo de Cristo. Alcança-nos com a Tua paz, com a Tua bênção, com o Teu propósito nesses dias. E dirija os nossos passos, Senhor. Dirija essa reunião, esse estudo nos lares aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Hoje gostaria de falar de um assunto bem interessante na Bíblia, que está no livro de Mateus, capítulo 14. Que bom compartilharmos, né, irmãos? Mateus 14, versículo 34. Então, estando já na outra banda, chegaram à terra em Genezaré. Jesus estava ali no lago de Genezaré, andava para um lado, para outro, e ele expulsou o demônio gadareno ali. Teve aquele conflito com aqueles demônios, 6.000 demônios, né, uma legião, e o povo daquela cidade ficou assustado e falaram: não fica aqui conosco não, Jesus, porque o povo ficou receoso, porque perderam os porcos que eles criavam, que se precipitaram no mar. Então falou: opa, peraí, né? Isso aí, nós não estamos preparados para isso. Mas em seguida, aqui no finalzinho do capítulo, Jesus volta para o mesmo lugar, e é curioso que eles agora o recebem. Eles entenderam, eles viram o testemunho do endemoniado gadareno que foi liberto, então agora eles estão entendendo. Então diz aqui, versículo 35: reconhecendo os homens daquela terra, Genezaré, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. Opa, peraí, vamos lá, porque esse é o Messias, é o Salvador, ele liberta, ele cura. Se ele pôde fazer com aquele endemoniado, ele pode fazer com todos. Então trouxeram todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Focaliza nesse texto aqui, ó. Ao menos pudessem tocar na orla das suas vestes, e todos os que tocaram ficaram sãos. Amado, se Jesus estivesse aqui agora, você tivesse algum problema, se você tocasse na orla das suas vestes, você ficaria são, não é? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Agora, o que isso significa, tocar na orla das suas vestes, né? Isso que eu queria que vocês entendessem. Olha, no versículo anterior aqui, ó, Jesus, voltando ao versículo 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, né? Em caindo a tarde, lá estava ele só, orando. Jesus sozinho orando. Em seguida ele desce de novo do monte, anda sobre as águas do mar e chega no barco que estava sendo açoitado pelas ondas, e eles assustaram e acharam que era um fantasma. E Jesus chama Pedro, Pedro vem, Pedro fica com medo, afunda. Jesus estende a mão para ele e ambos entram no barco, e o mar se acalmou. Aleluia. E Jesus repreende a pequena fé deles e tal. Aí que vem nesse texto do início aqui. Ele volta em Genezaré, e aí
que eu quero dizer com isso? Jesus estava ali, muita atividade, uma ação intensa, curando pessoas, multiplicando ali pães, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E ele sobe só para orar no meio desse tempo. E depois que ele desce, então eles querem tocar na orla de suas vestes. O ponto é esse. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre o manto de oração de Jesus, que tem o nome de Talite, o manto de oração de Jesus. Jesus estava no monte com seu manto de oração. Jesus foi sobre as águas com seu manto de oração. E quando Jesus chega ali em Genezaré, eles trazem os enfermos para que eles tocassem aonde? Na orla dos seus vestidos, no seu manto de oração. A palavra aqui, tocar nos vestidos, é tocar no tzitzit, a palavra hebraica, são as franjas do manto, do talite. As franjas do talite era o lugar onde eles tocaram e foram curados. Existem outros textos aqui na Bíblia que dizem sobre isso. O talite, capítulo 9 e 20 de Mateus também, a mulher com fluxo de sangue, ela tocou nas vestes de Jesus. A palavra original é no grego chamado kraspedon, em hebraico tzitzit. Kraspedon no grego quer dizer a orla dos seus vestidos, as franjas, né? A mesma palavra também fala do tzitzit, né? Marcos 6,56 diz que os deixaste tocar ao menos na orla dos seus vestidos. Também aqui é a palavra tzitzit ou kraspedon. O que é isso, né? Está na Bíblia. Foi traduzida como orla dos vestidos, porque naquele tempo que foi escrita a palavra, havia uma certa rejeição da questão dos fariseus, que falavam muito das franjas, eles alongavam suas franjas. Na verdade, Jesus até os repreendeu, porque eles mostravam algo muito exterior, ostentavam as franjas do manto de oração, mas a vida deles não era uma vida piedosa, eles eram apenas religiosos. E Jesus repreendeu-os, porque o mais importante do que a aparência exterior, está na cara, é lógico, é o que está dentro, é a essência, é isso que Jesus quis ensinar. E ainda assim Jesus usava o tzitzit, né? Vamos entender por quê, né? Lucas 18:44 também diz: na orla do seu vestido logo estancou, também naquele texto da mulher com fluxo de sangue. Eu quero voltar com você lá no Velho Testamento para você entender, para nós entendermos da onde vem esse negócio de talite, né? Está em Números 15:37. Preste atenção que a mensagem está aqui. Não é uma questão meramente judaizante. Eu tenho um talite, eu ganhei um talite, caché. Eu quero usá-lo, ainda não uso, mas eu preciso restaurar essa área na minha vida, porque o talite é uma bênção. Não é algo para nós assim, uso comum, mas eu quero que você entenda o significado dele, né? É o valor. No final você vai entender, preste atenção, né? Números 15:37, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas. Nos cantos de suas vestes façam borlas, franjas nas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão de azul. Versículo 39, e as borlas vos serão para quê? Para quê? Qual o objetivo dessas borlas? Qual o objetivo do talite, do tzitzit, desse kraspedon? Para que isso que Deus ordenou? Para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Vendo
vos lembreis e os cumprais. Grava isso, né? E não seguireis os desejos do vosso coração e nem dos vossos olhos. Presta atenção. Após os quais andastes adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais. Lembreis e cumprais, e santos sereis ao vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então aqui nesse texto está a origem do manto que Jesus usava, que foi traduzido por orla dos seus vestidos, mas era um manto, um talite de oração, que os judeus usam até hoje, na maioria dos casos, sem entendimento. Porém, nós queremos ter o entendimento. O que é isso, né? E o que isso representa, não é? É o mandamento do Senhor aqui, fazer, nesse texto, a palavra hebraica é natilu, quer dizer presentear, fazer, presentear as gerações com o talite, presentear as gerações com o talite. Então é uma bênção, é um presente de Deus. Para que serve, né? Isso era passado de geração em geração como herança para a nação de Israel. Mas que valor isso tem para nós hoje? Vamos entender. No texto aqui nos dá 5 motivos para usarmos esse manto de oração. 5 motivos bíblicos para a aplicação dessa verdade, desse tzitzit. Primeiro, para lembrar os mandamentos. No verso 39 diz isso, para lembrar os mandamentos. Lembrar, preste atenção. Era um sinal externo para ajudar o povo a lembrar dos mandamentos do Senhor. Segundo, o texto diz, para cumpri-los. Lembrar e cumpri-los. Lembre-se que lembrar e cumprir são coisas diferentes esses termos. Lembrar para preservar e cumprir para pôr em prática. Cumprir é pôr em prática. Lembrar para preservar. Os mandamentos do Senhor precisam ser preservados no nosso coração, né? Eles precisam ser praticados por nós, e o talite tinha por objetivo lembrar. Terceiro motivo, para que eu não siga o desejo do meu coração e dos meus olhos, né? Não siga os meus sentidos, os meus desejos naturais, mas sim siga a palavra de Deus. O quarto, para lembrar que o povo de Israel saiu do Egito. Para nós, para que serve? Para lembrar que nós saímos do pecado, da morte, da escravidão, do pecado. Para isso que serve, para nós, né? E quinto motivo, para lembrar que o Senhor é o nosso Deus. 5 motivos, são 5 borlas, 5 motivos. 5 representa o número de nós, né? Do tzitzit, ou borlas. Também 5 primeiros livros de Moisés, os 5 dons da graça, os 5 sentidos do nosso ser, né? O sistema sensorial, que representa as portas da alma na nossa vida, por onde entra o pecado no homem, né? Por onde entra em nós o pecado através dos 5 sentidos, né? Então, hoje nós temos o Espírito Santo para nos fazer lembrar, entende? Será que nós precisamos de um sinal exterior hoje? Ele é importante pela revelação que ele nos dá. Não temos obrigação de usar, mas a revelação é importante. Se você tem o Espírito Santo que te faz lembrar dos mandamentos e etc., amém. Mas se você não tem, como os judeus, então é bom usar para lembrar, não é? Porque nós precisamos lembrar. Bom, para lembrar dos mandamentos. No Velho Testamento, o Espírito Santo estava restrito a homens escolhidos por Deus, como Moisés.
Elias. Então era necessário usar algo exterior para lembrar os mandamentos. Era necessário naquele tempo. O resultado disso no versículo 40: santos sereis ao Senhor, ou seja, separados para o Senhor. Tudo isso lembrar, porque sois santos, sois separados. Então isso é separado ao vosso Deus. Isso é um sinal exterior, né, de uma realidade presente hoje. Um símbolo de que estou cheio, recoberto com o Espírito Santo. É uma figura, uma metáfora que nos faz lembrar dos seus mandamentos e nos guia a toda a verdade, o que nos diz em João 14. Não é? Isso que nos diferencia dos outros, é que nós somos separados, e ele nos faz lembrar. A pessoa que não tem o Espírito Santo, que não é um filho de Deus, não tem como lembrar. Mas nós cristãos precisamos valorizar que o Espírito Santo está em nós e ele nos faz lembrar dos mandamentos do Senhor para poder guardá-los e cumpri-los, né? Então temos que lembrar. Aleluia. Então, amados, na época de Moisés, as roupas eram tecidas retangulares, não eram moduladas sobre o corpo como hoje. Nos cantos eram colocadas as franjas. Mais tarde os judeus, já mais perto do tempo de Jesus, fizeram um xale, um manto de oração, né? E teria os seus cantos, suas franjas entrelaçadas por um fio azul, diz o texto aqui de Números 15. Azul por quê? Céu. Quando tocamos em Jesus, estamos tocando no céu. Jesus é o céu na terra. Aleluia. Então esse azul é esperança, o céu, tocar em Jesus. Quando você toca em Jesus, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, você está tocando no céu. Que maravilha, que glória, não é? Representa o céu. Então, amados, os 5 nós e 8 fios, os 5 nós falam da lei, da Torá, dos sentidos, né? Falam dos dons da graça, como eu já disse. E os 8 fios, cor azul. O número 8 em hebraico, a palavra é shemonê, não é? A raiz dessa palavra é redenção, shemonê, a raiz dessa palavra é redenção. 8 fala da circuncisão, que era no 8º dia, que a criança teria que ser circuncidada. É um costume dos judeus, que Deus deu isso como uma lei para os judeus. Mas o que é isso para nós, não é? Lá em Gálatas 6,15 diz que em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura. O número 8 é o número do novo começo, que representa o novo nascimento. É o número da eternidade, que não tem começo nem fim. Ele é eterno. Representa para nós o novo nascimento. Então, esses 8 fios falam da nossa redenção em Cristo Jesus. Lembrar do que? Somos redimidos pelo poder do sangue do Cordeiro. Então, o 5 e o 8, né? 5 borlas e os 8 fios que representam o novo nascimento. E a palavra diz em outro texto também sobre a circuncisão, que é o novo nascimento, a circuncisão do coração em Cristo Jesus. Ser uma nova criatura. Se o 5 representa perfeição, o 8 representa algo mais que perfeito. Jesus veio para a nossa redenção, shemonê, número 8. 8 fios, né? Romanos 10,4 diz que o fim da lei é Cristo. A palavra aqui no grego é telos. Telos quer dizer o propósito da lei, ou o cumprimento da lei. O objetivo da lei, da Torá, é Jesus. Esse é o fim. Sombras e a essência, né?
O propósito dos 5 nós é a redenção em Cristo Jesus. O fim da lei é Cristo, o propósito da lei é Cristo. Então os 8 fios falam da redenção em Cristo Jesus. Que mensagem maravilhosa. Bom, então as franjas no hebraico, em tzitzit, em grego é kraspedon, a raiz dessa palavra tsutsi significa olhar. No verso 39 diz: olhareis e lembrareis dos mandamentos. Irmãos, toda a fragilidade do homem começa no olhar, nos 5 sentidos. Os olhos levam ao pecado. O desejo vai para o coração. E para não seguir os vossos olhos e desejo dos vossos corações. Então as franjas são para a proteção dos olhos, um mandamento assim visual para ver. Então Jesus deixa claro que ele usava isso para que o povo visse e tocasse. Então não é um sinal exterior. O sinal exterior, como os fariseus usavam sem praticar, não vale nada, né? Na verdade, que é o Espírito Santo que nos leva a praticar. Então, amados, a palavra no texto que foi traduzida por franjas é a palavra grega, como eu já disse, kraspedon. Ele disse dos fariseus, kraspedon. Então, já caminhando para o fim aqui, eu quero que entenda a mensagem é essa. O talit, as franjas, é uma exteriorização do que o Espírito Santo de Deus tem feito em nossas vidas, é lembrar dos seus mandamentos. João 14, esse é o texto que confirma isso. João 14, 25, diz assim, isto vos tenho dito estando ainda convosco, Jesus dizendo, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. O que é o tzitzit? Para lembrar. Números 14, para lembrar. O Espírito Santo agora para lembrar. Aleluia. Tudo que vos tenho dito. Amados, para um pouquinho aqui e pensa. Você tem valorizado esse lado? Você tem dado atenção a isso? Eu vou dizer uma coisa para você. Se o Espírito Santo não é uma realidade na sua vida, você está vivendo em Cristo Jesus alheio, distante dessa realidade, não semeia, não exercita uma vida no Espírito, você infelizmente precisaria, se fosse o caso, de algo para lembrar. O talit é para lembrar. Os judeus não têm o Espírito Santo, porque eles não nasceram de novo na sua maioria, exceto os cristãos, os judeus messiânicos, né? Que são cristãos. Os judeus precisam do talit. Não podemos criticar. É bom. É bom. E se hoje você tem um talit, você quiser usar para lembrar nos seus momentos de oração, é bom. Nós deveríamos estar cheios do Espírito Santo. Nós deveríamos estar vivendo um avivamento. O Espírito Santo faria essa obra o dia inteiro em nós, para lembrar dos mandamentos do Senhor e para os cumprir, para obedecer, e para não ser guiado pelo coração e pelos olhos, e para lembrar que fomos libertos do pecado, e para lembrar que somos santos ao Senhor, somos de Deus. Aleluia. Precisamos lembrar de tudo isso, né? O versículo 14 aqui de João diz assim, o versículo 15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Você ama o Senhor? Guarda o mandamento. O tzitzit, o talit, nos faz lembrar. Então, o Espírito Santo nos faz lembrar. Ativa o Espírito Santo na sua vida intensamente. Nós precisamos lembrar. Versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o tempo todo convosco, para nos lembrar. Ele está toda hora dando um tapinha nas nossas costas, abrindo nossos olhos para lembre-se da palavra de Deus,
Lembre-se que você não é guiado pelos sentidos. Lembre-se que você foi liberto do mundo, da escravidão, do pecado. Você foi tirado. Lembre-se que você é propriedade particular de Deus. Lembra que você é santo ao Senhor. Lembra, o Espírito Santo está fazendo essa obra. Será que está de fato na sua vida? Pensa nisso. Essa é a mensagem do Talite. Essa é a mensagem que o Espírito Santo realiza em nossas vidas hoje. O Senhor não nos deixou órfãos. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece. O Talite era visível, mas agora o Espírito Santo não vê. O mundo não vê e não conhece. O mundo não é guiado pelo Espírito Santo. O mundo não lembra dos mandamentos. Mas nós cristãos devemos lembrar. Esse é o nosso diferencial como cristãos. Nós o conhecemos porque Ele habita convosco e estará em vós. Ele habita dentro de nós e Ele está aqui dentro, nos fazendo lembrar o tempo todo, batendo aqui, ó. Lembra, não é? Cumpre, lembra, cumpre. Versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Versículo 20: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia, irmãos. E tem mais versículos aqui que confirmam toda essa verdade. Você ama o Senhor? Obedeça os seus mandamentos. Tenha os mandamentos e os guarde. Isso é o Tzitzit, é o Talite. É o Espírito Santo em nós. Nós não precisamos de uma mensagem exterior. Se o Espírito Santo está ativo, está dentro de nós com intensidade, nós vamos lembrar. Ele vai nos lembrar, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Então, último texto que eu quero mencionar aqui, Zacarias 8, 23, agora no profeta Zacarias. Olha que texto maravilhoso, que fala do Tzitzit. Olha assim, está falando de Jesus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Pegarão sim, na orla da veste. Aonde? No Tzitzit. Pegarão sim, na orla da veste. Para que pegar na orla da veste? E olha o que diz aqui: na orla da veste de um judeu. E lhes dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Iremos convosco. Olha a importância disso, de o Espírito Santo em nós, nos lembrando o tempo todo. E aí as pessoas vão ver esse manto invisível em nós, o Espírito Santo habitando em nós, e vão tocar e agarrar, e vão dizer: eu quero ir com vocês, porque eu percebo, ouço dizer que Deus está com vocês. Claro que está, o Espírito Santo habita em nós. E o Espírito Santo nos faz lembrar do quê? Dos mandamentos do Senhor, para lembrarmos e cumprirmos. Também para lembrarmos que não somos guiados pelos desejos do nosso coração e nem pela cobiça dos nossos olhos, pelos nossos 5 sentidos. Somos guiados pela palavra de Deus. E devemos lembrar também que fomos tirados do Egito, da escravidão, somos livres. Não vivemos mais para o pecado. E por último, para lembrar que somos possessão eterna do Senhor, somos filhos amados, temos um dono, somos separados para o Senhor. 5 borlas atadas com fio azul do céu, cor do céu, para nos lembrar. Amados, que mensagem! E esse certo judeu, varão judeu, quem é? Jesus. Jesus está conosco? Sim, o Espírito Santo. Ele não nos deixou órfãos. E o Espírito Santo é o próprio Talite em nós, que nos faz lembrar.
e que as pessoas precisam tocar na orla desses vestidos. Quando elas vão tocar, entenda bem, não estou falando de pano, não estou falando de nada exterior. As pessoas vão ver, a ardente expectação da criatura, aguardam a manifestação do Filho de Deus. Elas gemem e aguardam a manifestação dos filhos de Deus. O talite em nós é o Espírito Santo governando a nossa vida. De fato, não é uma teoria. Qual foi a última vez que você orou em línguas? Qual foi a última vez que você teve a percepção do Espírito Santo? Qual foi a última vez que você tem convicção que o Espírito Santo te fez lembrar dentro de você, carinhosamente, amorosamente? Amém. Pai, em nome de Jesus, nos revista com o Teu Espírito Santo. E toda a mensagem da Tua Palavra que faz enriquecer a revelação, incorporar consistência a essa receita viva de Cristo em nós, esse presente que foi dado de geração em geração, primeiro a Israel e depois à igreja, na pessoa do Espírito Santo, essa dádiva, esse dom, esse presente. Obrigado, Senhor Jesus, que isso seja real e vivo em nós, porque tudo que o Teu Espírito Santo está fazendo é para glorificar a Jesus, é para confirmar a obra de Cristo em nossas vidas, para fazer valer o que Jesus fez por nós, cumprindo assim os Seus mandamentos. E a Bíblia diz que os Seus mandamentos não são pesados. Obrigado porque nós temos a Ti, Senhor, na plenitude para nos orientar. Em nome de Jesus, que o Teu povo ore, que o Teu povo busque, como Jesus lá no monte sozinho, se for o caso, vestido com um manto, cheio do Espírito Santo, e assim nós vamos poder andar sobre as águas, aquietar os mares, os ventos. Nós vamos poder andar e as pessoas tocarem em nós pela fé e serem todas curadas, salvas. Oh, meu Pai, Tua palavra não é uma fábula, Tua palavra é viva e é para nós agora, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, Senhor, com paz, com vida, com revelação da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, examina tudo que você ouve, retenha o bem, né? Um abraço para vocês, Deus te abençoe, amamos vocês, a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo no talite, seja plena na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe.